Vamos lá para mais um bloco aqui, falando agora de auxílio por incapacidade temporário. É o vulgo auxílio-doença. Foi extinta essa nomenclatura e agora se trata como auxílio por incapacidade temporário. Vamos ver todos os detalhamentos que mais são cobrados em provas, tá bom? As novidades que foram trazidas pela reforma, tudo isso agora aqui no slide. Vamos lá, gente. Vamos falar hoje, então, nesse bloco especificadamente, sobre o nosso auxílio por incapacidade, temporário. Auxílio por incapacidade temporária. Muitas das coisas que a gente vai ver aqui, a gente já até vai lembrar da aposentadoria por incapacidade permanente, porque muitas das coisas são parecidíssimas, até iguais. Então, quando a gente tratar desse benefício, é muita informação, mas muitas das coisas a gente já até viu. Primeiro ponto que a gente sempre começa é o nosso conceito. Mas que diacho é isso? Que diacho é esse benefício? Para que serve? Para quem é? Então, qual é o conceito da coisa? O conceito é a pessoa, o segurado, ficar incapaz, ou seja, ter a incapacidade para o trabalho, ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E lembre-se disso aqui, tá? Um dos critérios é esse afastamento por mais de 15 dias consecutivos. E eu já adianto para vocês, prestando atenção nisso aqui. Não importa a categoria de segurado. Todos os segurados têm direito. Facultativo, empregado, doméstico, avulso, segurado especial, todos têm direito. E todos têm que ter essa incapacidade, sendo que essa incapacidade ela é temporária, já está aqui escrito, né? Temporário. E tem que ser 15 dias. Professor, se ele ficar incapacitado durante 10 dias, não recebe o benefício. Se ele ficar incapacitado durante 14 dias, não recebe o benefício. Tem que ser 15 dias, pô. Tá aqui escrito, 15 dias. Então é isso que tem que ser levado para a prova, tá? Não importando se é ou não empregado. Segundo ponto que a gente tem que colocar, que a definição da incapacidade será realizada, adivinha por quem? Isso mesmo. Será realizada por avaliação médica pericial. Por avaliação médica pericial. Essa regrinha que eu vou colocar aqui, a gente já viu também na aposentadoria por incapacidade permanente, que é não é devido não é devida ao segurado
que se filiar, lembra dessa regrinha? Que se filiar portador de doença ou lesão. De doença ou lesão. Só que aqui tem um ponto que tem que ser verificado, que é o salvo. Salvo motivo. Salvo motivo de progressão da doença, né? Progressão ou agravamento. Ou agravamento, né? Da doença ou da lesão. Nesse caso específico, aí sim, ele terá direito, tá? Mas se não houver progressão ou agravamento, não terá direito. Próximo item aí, e aqui já é uma novidade, tá? Toda novidade, fique atento, que é esse benefício não é devido ao segurado recluso. Ao segurado recluso, ou seja, ao preso. Só que ao segurado recluso em regime fechado. Ah, professor, todo mundo que está preso no regime fechado? Não, existe o segurado recluso em regime aberto, em semiaberto. Esses terão direito, preste atenção no que eu estou falando. Esses terão direito. Segurado recluso, preste atenção. Regime fechado, e a questão vai ter que apresentar isso para você, falando que o regime é fechado. Esse não tem direito ao auxílio-doença. Agora, o que está recluso em regime aberto ou semiaberto terá direito ao benefício normalmente. Entendeu, cabra? Recluso, regime fechado, não tem direito. Outros tipos de regime tem. A questão vai trazer essa informação para você, tá? Então aqui, ó, deixa bem destacado isso aqui. Em regime fechado. Só que aí a gente não acaba por aí. Aqui você tem que entender o seguinte, ó. Aqui você tem que entender que caso na data da reclusão ele esteja recebendo benefício, caso receba benefício, na data da reclusão, caso receba benefício na data da reclusão, o mesmo será suspenso. O mesmo será suspenso. Já que ele, por ser regime fechado, não pode receber o benefício. Só que aqui se trata de uma suspensão. O benefício não encerrou, ou seja, não foi cessado. Então aqui o benefício se encontra suspenso. Agora preste atenção na treta. Presta atenção na treta. Vou colocar de verde aqui. A treta é: entrou, tá suspenso. Beleza. Só que aí vai ficar suspenso. Qual tempo? Ele vai ficar preso 10 anos, 5 anos, 2 anos. Vai ficar suspenso? Não. Ele dá um prazo assim, ó, tá recluso, regime fechado, vai que daqui a um período tu saia. Aí eu só volto o benefício para ativo. Agora eu tenho um prazo para tu sair aí e retornar esse benefício, 60 dias. Após 60 dias da suspensão, será cessado. Então, coloca aqui, após
60 dias, o benefício será cessado. O benefício será cessado. Então, começa recebendo, né? Está recebendo benefício, foi preso. Qual é o tipo de regime? Aberto ou semi-aberto? Nem mexo, continua recebendo. É fechado? Suspende o benefício. Fica suspenso durante 60 dias. Caso ele saia nesses 60 dias, reativa o benefício. Caso ele não saia desses 60 dias, cessa, corta o benefício, ok? Esse aí para o segurado em reclusão. Agora, outra coisa muito importante que você tem que se atentar é isso aqui, ó. Cadê aqui? Eu posso exercer duas atividades. Nada me impeça disso, né? Então, o que acontece quando o segurado exerce duas atividades? Eu vou colocar bem aqui, ó. O segurado, ele exerce duas ou mais atividades. Ele é empregado, ele é contribuinte individual, ele é doméstico, ele é trabalhador avulso, o cara é um MacGyver, faz tudo, né? Então, o que vai acontecer nesses casos específicos? O que vai acontecer nesses casos específicos? Primeiro ponto, ele vai passar por uma perícia médica. E a perícia médica vai analisar a incapacidade para cada atividade. Então, aqui você vai colocar perícia médica. A perícia vai analisar a incapacidade para cada atividade. Preste atenção aqui no seguinte, aqui é um conceito muito importante. O INSS, ele não quer saber se você está doente ou não. Ele quer saber se a sua doença te incapacita para o trabalho. Pegou? Pegou aí? Pegou o que eu falei? Então guarda. O INSS não quer saber se você está doente ou não. Ele quer saber se, caso esteja doente, a sua doença te incapacite para o trabalho. O INSS, ele paga o benefício pela incapacidade de você trabalhar. Então, se você é, hoje, professor e também auxiliar administrativo, um exemplo, de manhã à tarde eu trabalho como auxiliar administrativo e à noite eu dou aula. Eu tenho duas atividades. Ele vai analisar o seguinte, tu tá doente. A tua doença te incapacita para ambos os trabalhos? E aí, sim ou não? A perícia vai analisar para cada atividade. E pode ocorrer de ela te afastar só de uma atividade. Então, pode ocorrer isso? Pode. E a gente pode até colocar aqui, ó. Nesse caso aqui específico, podendo ser afastado somente em uma atividade. Podendo se afastar somente em uma atividade. Agora preste atenção aqui na treta. Neste caso aqui específico, deixa eu até colocar aqui, ó. Neste caso. E aí a gente vai agora destrinchar um monte de situação que pode acontecer neste caso. Gente, para você que não está entendendo ainda, eu vou colocar outra situação que fique mais claro.
eu sou jogador de futebol. Mas não pense em jogador de futebol milionário, não. Jogador de futebol local, um time local, sem muita relevância, onde eu não ganho tudo isso. Então, para manter, eu preciso ter duas profissões. Eu treino com o meu time, mas também eu sou um auxiliar administrativo. Eu jogo bola, carteira assinada, ganho por isso, né? Só que é de um time local, um time pequeno, um time que não tem relevância, jogo alguns campeonatos aqui estaduais, né? E não tenho como me manter só sendo jogador de futebol. Resolvo também trabalhar como auxiliar administrativo. Eu sou jogador de futebol e auxiliar administrativo, ambos de carteira assinada, ambos empregados. Eu jogando bola quebrei o dedinho do pé, onde em nenhum momento me impeça de andar. Eu consigo fazer minhas atividades. Só que para jogar bola, eu não consigo. Jogar bola, acabou. Nesse momento, eu preciso me recuperar. Aí, eu vou na perícia do INSS. Lá na perícia do INSS, ele vai verificar o seguinte, perito. Tá, tu exerce duas atividades. Para jogar bola, verdade, não tem como. Tu tá machucado, não tem nem como colocar chuteira. Agora, para auxiliar administrativo, tu faz o quê? Eu fico sentado, digitando ofício, memorando, né, fazendo redações. Beleza. Esse aí, meu amigo, nada te impede de trabalhar. Pode continuar. Então, eu te afasto da atividade de jogador de futebol e continuo exercendo a atividade como auxiliar administrativo. Pode isso? Pode. Eu estou escrevendo aqui essa praga para você. Pode. Isso é permitido, porque a legislação disciplina, ok? Só que nesse caso de afastamento somente de uma atividade, a gente tem que saber e entender o que pode acontecer, o que é permitido nesse caso. E aí que vem a situação aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que saber é que, primeira coisa, a carência será somente com as contribuições da atividade afastada. A carência será somente com as contribuições da atividade afastada. Outra coisa que eu tenho que saber: a renda do benefício poderá, não é que dizer que vai, poderá ser menor que salário mínimo. Desde que poderá ser menor que o salário mínimo caso a soma com as demais remunerações seja superior ao mínimo. Não se aveste, já vou explicar isso aí. E por último aqui, no caso de incapacidade, permanente,
no caso de incapacidade permanente, somente para uma atividade. Somente para uma atividade. O benefício será mantido por tempo indeterminado. O benefício será mantido por tempo indeterminado. Ou seja, não tem prazo, é indefinido. Meus queridos, presta atenção na treta aí, tá? Eu vou explicar isso. Então, se eu era jogador de futebol e assistente administrativo, me afastei só por jogador de futebol, a carência vai ser considerada somente considerando esse período. Nesse período, nesse tempo aqui como jogador de futebol, eu cumpri a carência do benefício? No caso aí, do auxílio por incapacidade temporária, 12 contribuições, exceto no caso de acidente de qualquer natureza ou causa, doença profissional do trabalho ou doenças relacionadas lá pelo Ministério da Saúde, que nesses casos são isentos, a renda mensal poderá ser menor que o mínimo. Ou seja, faz de conta que eu vou considerar para o cálculo de benefício somente a atividade em que eu me afastei. Calculando lá, lembrando do cálculo, né, que eu faço a média das 80 maiores, ou eu faço a média aritmética simples de todo o período contributivo dele, dali eu pego 91%. Mas também eu faço o cálculo das 12 últimas. Eu vou pegar o resultado menor para ser o valor do benefício dele. Esse valor, se der menor que o mínimo, pode ser menor que o mínimo, não tem problema. Não tem problema. Lembrando que os benefícios que não substituem o salário de contribuição podem ser menor que o mínimo. Em regra, quais são esses benefícios? Auxílio acidente, salário família. E aí lembra que eu sempre falei para vocês, e o auxílio por incapacidade temporária em alguma situação específica. A situação específica é essa, nós chegamos nela. Então, nesse caso aqui específico, caso ele se afaste somente de uma atividade, ele pode ter o benefício pago menor que o mínimo. Desde que, somadas os seus outros rendimentos, se dê pelo menos salário mínimo. Exemplo, me afastei de jogador de futebol. Faz de conta que o meu benefício vai ser R$500 só. É menor que o mínimo? É. Mas eu, como auxiliar administrativo, ganho 1.200. Então, 1.200 mais 500 é maior que o salário mínimo? É. Então, não tem problema nenhum o auxílio por incapacidade temporária ser menor que o mínimo. E no último caso é o seguinte, ele pode me considerar incapaz permanentemente da atividade de jogador de futebol. Fala assim, ó, esse teu problema nunca mais vai deixar tu jogar bola. Cara, e aí o que vai acontecer? Eu vou me aposentar por incapacidade permanente? Não. Lembra que a aposentadoria por incapacidade permanente, o requisito é eu ser inválido, né, para qualquer atividade, ser insuscetível de reabilitação profissional, ou seja, podendo ser enquadrado em outra atividade. Nesse caso aqui, ele exerce outra atividade, que é como auxiliar administrativo. Então, se ele ficou permanentemente incapaz para a atividade que ele exercia, onde foi o afastamento, olha que treta, o benefício vai ser mantido por tempo indeterminado, indefinido. Pegou a visão? Então guarda ela. Pegou a visão? Então guarda ela. Olha lá, meus queridos, que treta bonita essa aí do auxílio por incapacidade temporário. Legal? Bonito? Maravilhoso? E aí, continua? Não. Esse bloco a gente encerra por aqui. Próximo bloco, a gente vai fazer os outros detalhamentos a respeito desse benefício. Auxílio por incapacidade temporária. Até lá. Tchau, tchau.